Demora que o computador hoje acordou alguém também. Uai, hoje sábado, né? Bem, na última aula eu comecei a falar sobre potencial elétrico. Então eu já falei sobre campo elétrico, que eu vou até rever aqui rapidinho, uns tópicos importantes aqui. Força elétrica e potencial elétrico. Eu diria que na ordem do livro não é essa. Primeiro é o do meio aqui, ó, força elétrica, que é primeiro, né? Mas se não existe uma região, né, não existe a consequência de estar nessa região, que é a força. Né? E o potencial elétrico é meio que uma explicação melhor, né, uma explicação melhorada aqui dos dois primeiros capítulos aqui, ó, campo e força, beleza? Ele meio que explica melhor e eu acabo sendo obrigado a revisar esse conteúdo aqui, beleza? Só que antes eu queria que vocês assistissem um videozinho aqui do Auto Esporte falando sobre blindagem. Não, antes de falar de blindagem, que é só 2 minutinhos só, até mesmo porque nem 2 minutos direito eu posso, né? Porque depois eu preciso publicar a aula. Então o importante aí é a gente fazer uma revisãozinha antes aqui, ok? O que eu falei até agora, que eu não gravei, foi só isso aqui, ó. Isso aqui fala sobre o campo, a região, né? Eu estou delimitando um espaço. Estou especificando um espaço, ó. Sala de aula aqui vai ser um espaço onde se que tem um quesão. Então tá beleza. Se invadir, se entrar um quezinho, eu tenho uma força para atuar sobre ele. Se aparecer um quezinho, beleza. Ah, também, já que eu vou fazer força, eu vou gastar energia. Então, se aparecer um quezinho, eu vou gastar uma energia para transportar esse quezinho. Porque se ele chegar perto do quezão, bem, ou ele na região do quezão, ou ele vai ser empurrado para fora, ou ele vai ser atraído. Então, ele vai ser transportado dentro daquela região, daquele espaço. Beleza. Ótimo. Outra fórmulazinha que eu quero que vocês memorizem é a seguinte: campo elétrico, ele é força, tá? Força sobre carga. Ou seja, se você entrar no campo, ele faz uma força. Você, quezinho, se você entrar no campo, ele faz uma força em você. Tá certo? Essa fórmulazinha de força aí, eu posso colocá-la aqui também, que é aquela que eu copiei do peso, que eu faço. Tá até errado aqui, ó. O peso que é mg, aí eu copiei. Peso é força, o m é quezinho e o g é campo. Então fui copiei aquela forma. Lembra? Ótimo. Aí, isso aqui é a força que eu faço numa carga. Ótimo. Então tá aí. Beleza? Aqui nem tem, ó, é uma fórmula de força que nem tem de força que nem tem distância, hein? Então tá aí. Uma outra fórmulazinha que eu mostrei, que tá aqui, ó, relacionado com voltagem, é o campo vezes a distância. Essa fórmulazinha aqui, ó, ela só pode ser usada, tá, para campo constante. Tá certo? Só pode ser usada para campo constante. Bem, são 3 capítulos, são essas, essas formulazinhas, né? Três não, né? Essas são 3 capítulos e essas formulazinhas aqui que eu tenho que entender. Isso aqui não é uma cinemática que às vezes você memoriza ali as fórmulas e dá conta de fazer a prova. Eu tenho que entender um pouco. Por quê? Porque tem algumas fórmulas aqui que se eu não usar quando o campo for constante, né, eu vou me dar mal aqui, tá certo? Então algumas fórmulas eu só posso usar quando o campo é constante e outras só quando o campo não for constante, ou seja, variação. Não vou colocar variação não, porque não é vetor. Aqui é campo não constante. Essa primeira fila aqui de cima é toda campo não constante, tá? Esse aqui é para campo não constante.
E essa daqui também, ó, não constante, beleza? As fórmulas são essas daí, tá? Não vou precisar de nada que vocês não estejam vendo aqui na telinha aqui, tá certo? Tá? Não tem erro não, não tem nada que vocês não vão utilizar aqui, ó. Eu vou dar uma atividadezinha, vocês vão precisar disso aí, tá? Beleza? Só que antes eu gostaria que vocês assistissem um videozinho. Eu vou até tirar o som dele aqui porque vai ficar horrível, não vai aparecer, todo mundo reclama que não aparece. Mesmo se eu mudar a configuração aqui, pedir para ver só o som interno, não fica legal para vocês. Dá diferença, cada um tem uma internet, para um chega mais cedo, para outro chega atrasado, outro chega mais adiantado, enfim. Isso aqui, ele fala sobre uma questão interessante, né? Vai falar, né? Só a gente ter paciência, né? Tá vendo? Internet é diferente para cada um. Tá certo. Então, o que, que vai acontecer aqui? Eu vou falar de blindagem eletrostática, tá? E tem esse professor da USP, do Unicamp, que fugiu aqui agora, que fala um pouquinho aqui no autoesporte e faz alguns testes. Ó. Colocou até as pessoas, até de cobre, para conduzir o máximo possível, tá? Pra você não ter dúvida. Ele faz um teste com essa descarga elétrica aqui, ó, em volta do carrinho, que é de estrutura metálica, e olha só, tem até umas faíscas aqui no pneu, estão vendo? Então, a estrutura, os pneus funcionam como isolantes. Bem, em dias de chuva, quando ele está molhado, na verdade ele é até condutor, né? Porque é sujeira, né? Sujeira e molhado, né? Acaba tendo partículas carregadas ali, né? Na sujeira ali e tal. É, e o que, que acontece? Ele acaba conduzindo, na verdade. Né? Então, o que protege a pessoa dentro do carro, que é o lugar mais seguro do planeta, no caso de uma descarga elétrica, no caso de um raio, inclusive, cair perto, é a estrutura metálica. Né? Ele vai mostrar aqui como que seria pessoas do lado de fora do carro e pessoas dentro do carro. Tá? Tem uns mitos, né, em volta disso aqui, olha lá. É, funciona como se fosse uma gaiola de Faraday. O que é a gaiola de Faraday? É uma estrutura metálica onde lá dentro você está extremamente protegido. É literalmente é você sentar dentro de uma gaiola toda metálica. Faraday chegou a fazer isso. O assistente dele teve uma resistência, um medo, né, de perder o patrão, porque ele entrou dentro dessa gaiola, sentou, tudo era de metal. A cadeira que ele estava ligada na gaiola, era tudo metal, para não ter dúvida que, caso fosse possível, a eletricidade, né, da gaiola, em volta da gaiola, iria na cadeira, né? Aí o assistente dele teve uma resistência tremenda para poder acender, ligar a corrente elétrica, né? Com medo do patrão morrer e ele perder o emprego. Então essa estrutura metálica aqui que nos protege, entendeu? E aí, ó, não adianta, o raio já percorreu uma distância absurda, ou seja, ele já rompeu uma resistência de uma distância aqui, ó, de ar, né? Uma distância, uma camada gigante de ar. Por que, que ela não vai pular esse pedacinho de nada aqui, ó? Né? Lógico que isso aqui não é nada para ele. E se estiver chovendo? Porque tá chovendo, né? Se tá em raio caindo aqui, tá chovendo. Então esse pneu ele passa a ser até condutor de eletricidade. Mas a demanda é tanta, a quantidade de carga é tão grande que a carga já pula aqui, ó. Aí tem hora que mostra umas fagulhazinhas pulando o pneu, do pneu no chão, ok? E é perigoso ficar com essa perguntinha eu já vi demais acontecer, né? Se ele tentar colocar os pés do lado de fora, ou o braço do lado de fora da janela, ou o pé do lado de fora, ele vai tomar um choque, vai morrer na certa. Essa é batata, tá? Aí sim ele vai ter contato com a descarga elétrica, né? Aí ele vai tomar um choque, tá? O que o protege é ficar dentro da estrutura, beleza? Se ele tentar Ô, fazer isso aqui, Carlos, ele morre. Oi, mesmo se a base do tênis dele for de borracha, ó, boa pergunta. Quer ver? Deixa eu ver se eu, deixa eu voltar aqui rapidinho. Olha a estrutura que ele está conseguindo. Você quer mais borracha do que o pneu? Essa pergunta sua é comum, por isso que eu falei. Ela é importante, entendeu?
Olha a quantidade de borracha do pneu. Olha que ele conseguiu romper e percorrer aqui, ó, a estrutura. Então o seu sapato, olha lá, as descargas que ele está tendo aqui, ó, tá pulando no chão aqui com maior facilidade, olha lá, olha lá, batendo no chão com maior facilidade, ele nem encosta na mesa. Então os pneus funcionam como E colocar o isolante. pé pra fora, tipo a carga que tiver no carro, vai passar por você, pé pro chão, é isso? Se você botar o pezão no chão, aí você vai ter acesso à carga que está sendo descarregada, literalmente descarregada no chão aqui, ó, né? E o chão pode estar condutor, porque está molhado, então você botou o pezão aqui, você vai tomar choque, né? Então, né, aproveitando Thiago e Augusto aí, então o pneu, o tênis ele vai te proteger de uma fuga de corrente, de um choquinho bem leve, né? Uma fugazinha de corrente bem leve, tem que ser uma corrente muito baixa para você estar protegido com tênis, que é uma estrutura que te protege sim, né? De pequenas, muito pequenas, né? As correntes têm que ser muito pequenas, tem que ser algo da ordem de que a gente fala miliamperes, né? Até 0,3 amperes a gente está protegido, né? A gente está protegido não, né? A gente tem só um incômodo de um choque de 0,3 de 300 miliamperes, que a gente fala 0,3 amperes. Já é incômodo, já é ruim, já é uma correntezinha alta, mas eu não vou ter uma parada cardíaca com a corrente de 0,3 miliamperes, de 0,3 amperes, né? Então o tênis não vai te proteger porque primeiro que que o raio já conseguiu romper uma resistência gigante, que foi chegar até o carro. Quando chegou até o carro, acumulou uma quantidade absurda de carga, essas pequenas distâncias aqui, ó, do carro até o chão e o pneu já passou a ser até condutor. Então essas fagulhas aqui, ó, tem um gerador de Van der Graaf que é aquela uma, deixa eu mostrar aqui. O gerador de Van der Graaf, enquanto eu vou mostrando essa outra imagem, eu vou mostrar para vocês. O gerador de Van der Graaf, eu não tenho nenhum funcionando mais. E eu na faculdade, você estraga fácil demais. E é caro. Eu comprei um para o colégio e a empresa nem entregou. O gerador de Van der Graaf ele é o seguinte. Agora ele está até barato, né? Que praga. Ele é isso aqui, ó. Ele é uma esfera, tá? Uma esfera que é eletrizada, tem uma correia que passa aqui, ó, tá? Uma correia que passa, aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é uma correia, essa coisinha preta aí, ó. É uma correia. Aí o motor, aqui embaixo é o motor. Aqui embaixo é o motorzinho. Aí essa parte de baixo aqui, ó, ela começa a girar, aí essa correia começa a girar e ela leva a carga para cima dessa dessa esfera. Eu mostrei isso para vocês, só que no foi até no É HTML. que trem que sai tipo uns fios de energia dentro disso aí, né? Oi? Como é que chama? Gerador de Van der Graaf. É. Não, tipo, quando tá funcionando, esse negócio é um negócio fluorescente, é tipo uns fios de energia, como é que chama? Ele filtro de energia. Deixa Não, eu... tipo uns fios, é. Esfera aqui, não é? Ah, Você tá, é perguntou. assim, então. É essa Sim. daqui, ó. Aí você tem uma esfera lá dentro, você vai eletrizar essa esfera e tem essa estrutura de metal, de vidro aqui em volta, né? Então, o que que acontece? A energia que você concentra nessa esferazinha de dentro aqui, deixa eu ir direto pro finalmente, né? Ele vai e tem essas pequenas descargas aqui, ó. Você pode encostar que não tem perigo nenhum. Quando você encosta, inclusive, dá um efeito interessante. Olha lá, que concentra tudo na sua mão. Ele pega a diferença de energia entre o centro e a sua mão, que é zero, né? Então concentra tudo na sua mão. A única sensação que você tem ali é térmica. Se você botar o dedo ali e concentrar a energia toda, você percebe que aquece, tem um leve aquecimento, leve mesmo, né? Então, olha lá, concentra tudo na sua mão.
Então, porque dá uma diferença de energia, olha lá. Dá uma diferença de energia entre o potencial, a energia, os volts que tem aqui. Vamos dar um valor qualquer. Digamos que aqui eu tenha 20 volts aqui no meio e aqui na estrutura externa eu tenho menos de 20. Então, ele vai e descarrega, ou seja, ele, como é uma esfera e ele está à mesma distância de qualquer ponto, ele descarrega igualmente, tá vendo? Quando você põe o dedo, igual ele fez aqui, ó, né? Aí descarrega basicamente entre o potencial que é o centro e você que é potencial menor. Porque isso aqui que você está enxergando está isolado, está numa base de plástico. Você não, né? Você não necessariamente está isolado. Você pode estar de tênis aí ou pode estar descalço, que você está neutro, então vai ter uma tendência de ter uma descarga na sua direção, né? Porque você não está carregado, né? Se você tivesse com a mesma carga que o centro, né, você não tomaria choque, beleza? Ô, Carlos, Oi, pode falar, é, amigão. é por isso aí, quando o cara tá colocando a mão, é tipo, por isso que geralmente o raio cai na parte mais alta? Mas qualquer lugar que ele colocar a mão aqui vai ter uma descarga elétrica entre o centro e o ponto que a pessoa encostar. Qualquer lugar, pode ser até aqui embaixo, né? A questão da questão baixa é teoria das pontas, tá? Deixa eu ver se eu tenho, se nesse eletroscópio não, nesse gerador que eu mostrei para vocês aqui, ó, tem, a gente fala da teoria das pontas, é porque não chegou ainda essa hora de falar sobre isso, que é isso aqui, ó. Teoria das pontas é o seguinte, cadê o, aqui, ó. Teoria das pontas, as cargas elas tendem a concentrar nas extremidades, né? É uma outra coisa observar que foi observada também foi isso, tá? Deixa eu pegar o normal aqui que eu acho que tá melhor. Aqui tudo bem, eu tenho uma correia que está eletrizando a esfera, né? Mas as cargas, olha só, por que a carga não acumula aqui, ó? Né? Por que ela tende a acumular na extremidade, na parte mais alta? Né? As cargas simplesmente elas escoam para a região mais alta. Para-raio. Para-raio é a coisa mais simples que tem. Tá? Para-raio, o mais complicado do para-raio é você ligar aquela haste, que é só uma haste, né? Ligar ela no chão, e no chão você tem que ligar ela de forma que a descarga elétrica, quando bater no chão, ela de fato descarregue. Então ali tem que ter, tem todo, eu não vou lembrar a ordem aqui, mas é, tem um para-raio importante aqui naquelas torres indo para a universidade ali, que era da antiga telefonia, que era Telemig na época, não sei, não vou lembrar nem que a Telemig virou, mas ela foi fragmentada e virou algumas outras empresas. Não sei se a TIM comprou, enfim. Aí ali tem uma das torres mais altas que tem ali, ela tinha aterramento, que quase todo mundo usava o aterramento dela, que eu acho que era uma carcaça de cobre enterrada e tem areia, tem carvão mineral, tem uma série de coisas para tornar gerar uma certa umidade no local. Quando o cabo de aço descer, ele desce, ele entra um pouco dentro da terra, tem essa estrutura metálica dentro da terra que ela espalha, joga o raio para baixo. Se você simplesmente descesse o cabo de aço e encostasse no chão, você só está evitando que talvez alguém lá no segundo andar, ali na sala do terceiro ano do colégio, por exemplo, lá tem uma gaiola de Faraday, porque lá são cada uma sala, duas salas, se eu não me engano, tem um para-raio, né? Então a gente fala, igual no Banco do Brasil, Banco da Caixa Econômica, aqui em Diamantino, você pode reparar que tem uma gaiola de Faraday, que a gente fala, que é uma estrutura envolvendo o banco para proteger ele em caso de descarga elétrica, tá? Então, a catedral não é muito alta não, mas se a gente tivesse um para-raio bem alto na catedral, ela já pegaria, protegeria todos aqueles cômodos ali em volta dela. Então, é só uma haste, o raio, quando estiver descendo, ele vai ser atraído pelas pontas metálicas que estão mais altas. A árvore é um perigo do campo aberto quando está tendo descarga elétrica. Né? Você andar num campo aberto tendo descarga elétrica é um perigo. Né? Você vê em futebol, às vezes o campo aberto
pessoal treinando em época de chuva, tendo descarga elétrica, já teve caso de cair raio próximo. Então, é a teoria das pontas, tá? É porque eu não cheguei nesse ponto ainda. Aí as cargas elas tendem a acumular em pontas, sempre em pontas. Ô, Carlos, Oi. tem uma teoria que explica por que que as cargas chegam nas pontas? Elas tendem? Não, isso é experimental. Isso é experimental. Ela acumula nas pontas. Se isso aqui fosse um triângulo, os vértices ia estar todo com mais carga do que o meio do triângulo, por exemplo. Se fosse um quadrado, enfim. Qualquer figura geométrica que tenha vértices aqui, a carga acumularia nos vértices. Entendeu? Elas escoam para o vértice. Isso é experimental. Não tem nada que fale assim, por que que não é, a gente consegue perceber medindo o campo elétrico e percebendo que o campo elétrico é mais intenso naquela região ali, certo? Então, isso é muito útil para a gente porque a gente acaba usando isso como para-raio, né? Deixa eu parar esse negócio. A gente acaba usando isso como para-raio. Então, se fosse uma figura geométrica, alguma coisa, né, meio como fosse um cone, tivesse uma estrutura pontuda, a carga elétrica teria carga elétrica aqui sim, ó, nessa superfície que teria uma carga elétrica ou outra aqui. Mas a grande maioria iria fazer aqui, ó. Então a gente perceberia que aqui o campo seria mais intenso, né? Na hora de medir o campo, a gente ia perceber que o campo nessa região aqui ela é mais intensa. Então o para-raio é só isso, é uma ponta. É lógico que tem alguns para-raios que são ligados na rede elétrica, eu acredito que nem sejam os mais usados, que aí ele aciona e aí ele cria uma quantidadezinha de carga ali na ponta só para ser mais eficiente quando o raio estiver passando aqui perto. Aí com certeza não vai nada para lugar nenhum, vai todo para o para-raio, né? Então, só isso, tá? Isso é experimental. Acho que é isso que às vezes o pessoal cria casos com a física elétrica, porque ela é muito teórica, muito abstrata e algumas coisas a gente não consegue explicar. Simplesmente a gente percebe que a densidade de cargas ela é maior nas pontas, entendeu? Faraday, lógico que era um conhecedor absurdo, né, da teoria dielétrica da época, mas quase que ele foi meio que na cara e coragem, entendeu? Ele fez os experimentos simples, né? Como essas pequenas descargas elétricas aqui, ó. E percebeu que, não, eu posso entrar dentro da gaiola de Faraday que não vai acontecer nada. Tá certo? Tá difícil hoje, hein? Eu acho que final de semana a internet é só para recreação. Não pode ser usada para. Faz isso. Ele até faz a simulação aqui, ó. E se eu botasse o pezão pro lado de fora? Olha lá, aí eu tomava choque. Porque pegaria essa diferença de potencial aqui, ó. Entendeu? Por causa da descarga elétrica, eu perco até o pé, se for de alta tensão. Então já teve acidentes, inclusive, em trio elétrico, né? Por causa de fios de alta tensão que encostou ali. Então, quem está do lado de fora já era lá, né? Óbvio que é lógico que quem está do lado de fora serve como para-raio. A maior parte do raio vai para a parte mais alta, né? Da parte mais alta do carro ali, ó. E até mesmo ele até simulou esse acidente que teve, eu acho que num trio elétrico, olha só, quem estava próximo, essa distânciazinha aqui, ó, ela é muito pequena. Você consegue romper essa resistência do ar aqui, ó. Então, pessoas que nem necessariamente estavam encostadas no carro tomou choque, tá certo? E é interessante que fala, né, Brasil é um dos lugares que mais tem incidência, São Paulo, então, mais tem incidência. Eles até tentam usar essa energia para armazenamento, tentam usar essa energia de alguma forma. Tem um pessoal que consegue captar essas descargas elétricas, mas acho que está só estudando só. Beleza? Tranquilos? Bem, eu queria falar dessa blindagem aí. Aí tem uma coisa para explicar essa blindagem, tá?
que é um gráfico que eu cheguei a fazer, o gráfico de baixo, o verdinho, tá? Eu mostrei que dentro de uma estrutura metálica, de uma esfera, por exemplo, o campo, enquanto você está aqui, ó, dentro do raio, ó, imagina o raio descendo aqui, ó. Enquanto você está dentro do raio, ou seja, dentro da estrutura, você não tem campo elétrico, tá? Você não tem campo elétrico. E por que você não toma choque? Bem, um primeiro argumento seria o fato de não existir campo, não vai existir força, e se não tem força atuando sobre área nenhuma, carga nenhuma, então ela não vai andar, obviamente, beleza? E como que é a diferença de potencial dentro de uma esfera? Porque eu tomo choque se uma carga movimentar, né? Então, dentro do carro, o potencial é zero. Não tem diferença de potencial dentro da estrutura metálica, dentro do carro. Agora, a partir do momento que você põe o pé do lado de fora, tem uma diferença de potencial. Aí eu sobrevivo a um potencial alto? Sobrevivo. Sabe esse gerador de Van der Graaf aqui? Uma das experiências que a gente faz é o aluno no tênis, Tiagão. No tênis eu ainda coloco, além do tênis, eu gosto de colocar uns 10 centímetros assim de papelão com isopor, que é um blocozinho que eu fiz lá na faculdade, para o aluno subir em cima desse blocozinho de papelão com isopor. Para ele ficar bem isolado mesmo. Aí ele põe a mão aqui. Dá uma voltagem alta. Alta. Ele põe a mão ali, amigo, dependendo do cabelo, ele sobe todo. Se a pessoa tiver cabelo, sobe todo. É lógico que o cabelo tiver um tempo que você não lava o cabelo, né? O tempo tiver muito úmido, né? É lógico que não vai ter efeito, mas o cabelo vai subir na hora, né? Graças a essa diferença de energia que eu já estou encerrando, tá, gente? Então você pode encostar e ficar todo com potencial. Se alguém encostar em você, toma choque. Então você pode estar sujeito a um potencial alto, né? Por isso que você pode ter um potencial. Você não pode ter uma diferencinha, um pouquinho que o potencial mudar aqui, aí a carga elétrica anda em você, você toma choque. Tá? Então é isso que não pode acontecer. Por isso que se uma pessoa encostar em você, vai carga, a carga está em você. Só que ela está parada, não dá choque. Se alguém encostar e a carga movimentar na direção da pessoa, você toma choque também. Beleza? Então eu queria falar um pouquinho dessa blindagem eletrostática aí, tá? Eu queria ter feito esse resuminho aqui. Eu ia passar uma atividadezinha para vocês, mas fica para a próxima aula. Tranquilos? Fica para a próxima aula, galera. Tenham um excelente resto de sábado. Descanse.